Flamengo vence o Cusco por placar de 3-0 no Maracanã, se classifica para a próxima fase da Libertadores em primeiro lugar do grupo, não joga também no primeiro tempo, mas no segundo tempo, a partir da entrada dos titulares, consegue ser muito superior ao Cusco e acaba metendo o placar de 3-0. É isso que você vai acompanhar no vídeo de agora. Vamos falar sobre Leonardo Jardim, sobre Jorge Jesus, que vai estar no jogo do sábado contra o Curitiba, na arquibancada assistindo o jogo. Vamos falar sobre a declaração do Léo Jardim, falar um pouquinho sobre o jogo, mais pelas estatísticas, porque não deu para eu acompanhar o jogo ontem, mas vamos falar pelas estatísticas, pelo que eu consegui acompanhar, pelos melhores momentos que eu consegui ver. Fala rapaziada, eu sou Yarson, sou CEO, apresentador e comentarista aqui na TV NQN. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Flamengo. Flamengo que levou 3-0 no sábado para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas que acaba se classificando em primeiro lugar na campanha geral da Copa Libertadores. O Flamengo vai jogar todos os jogos até a final agora em casa, porque o primeiro classificado da campanha geral da Libertadores, ele joga todos os jogos em casa, né, a partir de agora. Então, se o Flamengo chegar até a semifinal, por exemplo, todos os jogos do Flamengo, o segundo jogo vai ser no Maracanã. Falando um pouco sobre a partida de ontem, eu comecei a assistir o primeiro tempo, acabou que eu findei foi dormindo, enfim, não assisti o jogo, mas eu tenho um pouquinho das estatísticas, escutei muita coisa hoje, fui montando uma opinião a partir do que eu escutei, a partir do que eu vi e a partir dos números. No primeiro tempo o Flamengo não jogou tão bem assim, muito reserva, né? O time meio bagunçado que Leonardo Jardim montou ontem. Quando eu vi a escalação eu não entendi muito bem. Vou até passar para vocês aqui a escalação que Leonardo Jardim montou ontem. Foi André no gol, realmente eu concordo com o André no gol, porque Rossi vinha falhando muito, então precisava que André fosse testado para ver se pode fazer uma sombra, se realmente o André pode ou não ser um reserva para o Rossi, né? Emerson Royal na direita, geralmente é sempre o reserva de Varela, Danilo e Vitão na zaga, não tem muito. Léo Pereira foi para a seleção e estava disponível ontem, mas não sei porque foi poupado. O mais importante é o clube, não a seleção, mas enfim, não jogou. Jogou Danilo e Vitão, Ayrton Lucas na ponta esquerda. Aqui no Flash Score para mim tá aparecendo que Ayrton Lucas ficou com a nota 9.1 como o melhor jogador da partida, né? Eu não sei se foi isso na prática, porque eu não acompanhei o jogo. Everton Araújo e Saul no meio. Saul que tá fora de ritmo, enfim, vem reclamando do gramado aí a todo momento, mas não fez uma boa partida. De La Cruz como um meia armador, Bruno Henrique como centroavante, Luiz Araújo na ponta direita e Plata na ponta esquerda. Esse foi o time que entrou. Não jogaram também no primeiro tempo. No segundo tempo, o técnico Leonardo Jardim colocou Pedro, colocou Paquetá, colocou Samuel Lino. Falando um pouquinho dos números do primeiro tempo para vocês, tá aqui as estatísticas. Primeiro tempo, no primeiro tempo o Flamengo teve 71% de posse de bola, o Cusco, claro, 29%, né, porque é 100% a medição. O Flamengo finalizou 9 vezes no alvo, o Cusco finalizou 3. É importante saber que o Cusco finalizou 3 vezes no primeiro tempo, 4 vezes no jogo geral, ou seja, com o time reserva total no primeiro tempo, o Cusco conseguiu ainda 3 finalizações. Já no segundo tempo, quando teve a entrada dos titulares na partida, o Cusco só conseguiu mais uma finalização. E o Flamengo, que finalizou 9 vezes no primeiro tempo, no geral vai ter chutado 27 vezes ao gol, ou seja, dá 2 vezes a mais, né? No caso, chutou 9 vezes, chutou 18 vezes no segundo tempo. Desses 18 chutes, 15 foi no gol, né? No caso, no alvo, e teve 7 chances claras de gol, converteu 3. Dessas 7 chances, o placar foi 3-0 no final da partida. Foi importante o Flamengo ter vencido, porque veio numa derrota muito, vamos dizer assim, acachapante, né, que sofreu para o Palmeiras agora nesse fim de semana. Ainda é o segundo lugar do grupo, do grupo não, da classificação do Campeonato Brasileiro, mas não era o resultado esperado, nem pela torcida do Flamengo e nem pelo próprio Flamengo para o decorrer do campeonato. Se tudo desse errado, que fosse um empate, mas Leonardo Jardim vacilou, mudou a substituição, abriu muito o time. A gente já tem um vídeo explicando sobre isso, é só procurar aqui no canal, tem um vídeo que eu fiz do pós-jogo de Flamengo e Palmeiras. Ontem o Flamengo precisava muito da vitória, demorou, foi nos 10 minutos, quase que nos 10 minutos finais de jogo, foi nos 15 minutos finais,
em 10 minutos o Flamengo fez os 3 gols, acabou com a partida. Mas o mais importante do que a vitória de ontem é o Flamengo se classificar em primeiro, né? Na classificação geral, porque vai jogar todos os jogos em casa, não tem mais nenhuma preocupação. Claro, se avançar no mata-mata, né? Vai jogar as oitavas, depois as quartas, depois a semi, e a final da Libertadores é final em jogo único, que eu não me lembro agora aonde vai ser nesse ano, né? Falando um pouquinho do técnico Leonardo Jardim, na coletiva ontem ele estava bem tranquilo, falando das opiniões que ele achava, falou sobre o goleiro André, falou sobre a forma como ele montou o time, mas o mais importante para a torcida do Flamengo no momento é que Jorge Jesus saiu do Al Nassr após ser campeão da Liga Saudita, saiu do Al Nassr, está disponível no mercado e vira quase que uma sombra, um fantasma, né, como todo mundo gosta de falar, que é Jorge Jesus no Flamengo. Na temporada 19, Jorge Jesus foi espetacular no Flamengo, acabou que depois na temporada 20 saiu do Flamengo para voltar para o Benfica. Sempre que está desempregado, volta para o Rio de Janeiro e fica fazendo sombra nos treinadores. O ano passado isso acabou um pouco com o Filipe Luiz, porque Filipe Luiz conquistou tudo, conquistou até mais do que Jorge Jesus em um ano também, mas foi demitido, escrachado aí pelo Flamengo numa partida que o Flamengo ganhou de 8-0, não deram a chance de Filipe Luiz reconstruir o time. Acaba que Leonardo Jardim está fazendo um bom trabalho, mas com o técnico Filipe Luiz o trabalho no ano passado foi bem mais consistente. Teve algumas irregularidades, como na Libertadores o Flamengo com o Filipe Luiz foi péssimo, quase não se classificava, já que o Leonardo Jardim é o primeiro na campanha geral, mas no Campeonato Brasileiro o time estava bem melhor. Começou ruim, é bem verdade que começou ruim esse ano com o Filipe Luiz, mas eu acho que poderia melhorar, né? Se desse mais tempo de trabalho para ele, poderia ser que ele melhorasse. Falando um pouquinho dos números do Jardim, como técnico do Flamengo, ele tem 22 jogos com a camisa do Flamengo, claro, como treinador, né? Com a camisa do Flamengo que eu falo, na equipe do Flamengo. Ele tem 22 jogos, 15 vitórias, 4 derrotas. Essas 4 derrotas é bem fácil da gente lembrar, porque assim, quando um time joga, perde pouco, como Flamengo e Palmeiras, é fácil você identificar as derrotas desses times. O Palmeiras, por exemplo, teve 2 derrotas nos últimos, sei lá, 17 jogos, eu acho. E foi aquela derrota para o Vasco e a derrota para o Cerro. Eu acho que foi Cerro. Na quarta-feira passada. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre essa partida. Ele tem 15 vitórias, 4 derrotas, que foi aquela derrota para o Red Bull Bragantino, a derrota para o Palmeiras, a derrota para o Vitória. E tem uma derrota que eu não estou lembrando no momento. Foi a derrota pro Vitória. Não, a derrota pro Vitória foi na Copa do Brasil. Teve mais uma derrota que eu não tô lembrando no momento. Aqui tá. Não é 4 derrotas, é 4 empates, né? Teve 3 derrotas, que é essas que eu tô lembrando. Por isso que não tem outra. A derrota para o Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro, a derrota pro Vitória na Copa do Brasil e a derrota pro Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E aí ele tem 4 empates, que é um contra o Vasco, um contra o Atlético Paranaense, um contra o São Paulo, quando o técnico ainda era Filipe Luiz, e eu acho que teve mais um empate que foi com o Filipe Luiz, se eu não me engano também, ou foi com o Fluminense. Enfim, esses são os números do Jardim, passei para vocês também o número da partida. E aí, o que é que você acha? Jorge Jesus deve ou não voltar pro Flamengo? Você acha que Leonardo Jardim está fazendo um bom trabalho ou não? Você trocaria agora, nesse momento da temporada, Jorge Jesus por Leonardo Jardim? Claro, Jorge Jesus está livre no mercado, mas se Leonardo Jardim for tirado do Flamengo, como ele mesmo falou, ele tem uma multa, o Flamengo tem que pagar uma multa, provavelmente é uma multa milionária que Leonardo Jardim tem com o Flamengo. Se o Flamengo quiser demitir para contratar Jorge Jesus, vai ter que abrir o bolso, abrir os cofres, porque vem muito dinheiro para pagar a multa dele, né? Se isso acontecer, eu não faria isso. Jorge Jesus provavelmente tá vindo para pegar uma mídiazinha e ele não quer, já falou que não quer voltar pro Flamengo, porque foi muito bem no Flamengo e ele tem medo de manchar a história que ele construiu aqui no Brasil. Mas Leonardo Jardim dá sequência no seu trabalho, é o técnico da atual diretoria do Flamengo, que é o BAP e o Bodo, e eu acho que isso não vai acontecer. Ele vai vir aí para o Rio de Janeiro e vai festejar aí com a torcida do Flamengo.
Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha para todos os amigos e familiares e até o próximo vídeo.